Oi, turma, do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 23, Cidadãos do Universo. E como funciona o suprimento energético de Jordan? Há fiações elétricas subterrâneas ou algo assim? A matriz elétrica não é mais utilizada, pois os jordanianos já dominam plenamente a manipulação do fluido cósmico universal, matéria primordial que preenche todos os espaços do universo e é fonte inesgotável de energia. Cada residência, cada vila, cada veículo gera sua própria força motriz, de modo que os habitantes desse planeta têm energia à vontade para qualquer fim. Na Terra, houve um cientista chamado Nikola Tesla, 1856-1943, que se debruçou sobre esses estudos, mas não conseguiu avançar por sofrer uma oposição muito grande de setores econômicos que seriam prejudicados. Aliás, foi justamente o advento da energia livre que propiciou a atual conjuntura econômica sofisticada de Jordan. E também não há geração de resíduos indesejáveis ao meio ambiente. Então, não há lixo por aqui? Não. 100% dos resíduos são reciclados. Os jordanianos levam muito a sério o respeito ao meio ambiente, algo que apenas está engatinhando em nosso planeta. Nunca imaginei que o homem civilizado pudesse viver em completa harmonia com a natureza. E como poderíamos chamar de civilização se não houvesse esse respeito? Nossa humanidade terrena poderia construir uma sociedade mais evoluída nesse aspecto, desde que não se deixasse levar pelos excessos de um consumismo que exaure os recursos naturais e um sistema econômico inerentemente ganancioso, que prioriza os ganhos monetários em detrimento de qualquer outra coisa. O planeta Terra atualmente está num grande desequilíbrio. Os interesses das grandes corporações prevalecem numa engrenagem perigosa, que incentiva cada vez mais o consumo desenfreado de parte da população em detrimento de parcelas majoritárias que são privadas de itens básicos à dignidade humana. O paradoxo é que se o estilo de vida das camadas mais ricas da sociedade fosse adotado por toda a população, isso demandaria a extração de recursos naturais em nível muito superior ao que o planeta pode oferecer de modo renovável. Assim, forçosamente, a humanidade precisará buscar meios de viver com mais simplicidade, porque de outra forma o meio ambiente se degradará cada vez mais. Mas Jesus permitiria isso? Tudo está em perfeita ordem no universo. O processo de transição planetária fará com que encarnem em nosso mundo espíritos cada vez mais conscientes de suas responsabilidades, criaturas mais lúcidas espiritualmente. Porém, desde já, cada um deve fazer a sua parte a fim de minimizar os danos e acelerar o processo de mudança, que pode se estender indefinidamente e ser muito mais doloroso. Durante essa conversa, eu e meu instrutor observávamos um grupo de jordanianos em uma grande fazenda totalmente dedicada à plantação das mais diversas culturas. Tudo muito bem organizado, com trabalhadores exercendo suas tarefas com notável alegria no semblante. O labor mais pesado era totalmente realizado por maquinários complexos. Nessa fazenda são produzidos os alimentos destinados a escolas e hospitais da região. Então, aqui em Jordan, o consumo de recursos naturais é controlado de forma a não exaurir o meio ambiente? Perguntei. Isso mesmo. Precisamos considerar que a lógica econômica dessa sociedade é muito diversa. Como o sistema não demanda níveis de consumo cada vez maiores para se equilibrar, a prioridade não é a taxa de crescimento econômico, mas o respeito ao meio ambiente e a justiça social. Fascinante. Encanta-me também perceber que as pessoas têm a possibilidade real de explorar todo o seu potencial latente, de serem o que realmente podem ser. É verdade. Todo o sistema é organizado de modo a aproveitar o potencial de cada um em prol da coletividade. Assim, todos são chamados a contribuir de acordo com as suas possibilidades. Sentir-se útil é essencial para a saúde mental.
assim como a vontade de servir cada vez mais a uma coletividade que o integra e respeita. Não é à toa que os índices de violência são inexistentes, ponderei. Nesse ponto da conversa, pude avistar uma família que aparentemente estava aproveitando alguns momentos de lazer junto a extenso parque, localizado em área próxima de onde estávamos. Aproveitei o ensejo e perguntei: as relações familiares por aqui são muito diferentes? Existem diferenças que parecem pequenas, mas não são. Em Jordan, todos procuram exercitar cada vez mais a busca pelo amor incondicional. Assim, posturas egoísticas que valorizam apenas o próprio núcleo familiar não são tão comuns. Você pode me dar um exemplo? Os pais, por exemplo, não idolatram seus filhos como se eles fossem o centro do universo, o que é comum na Terra. Aqui, desde cedo, as crianças são educadas em convívio intenso com a comunidade à sua volta. Aprendem a lidar com frustrações desde pequenos e são constantemente estimulados a dividir e cooperar. Não têm suas vontades sempre realizadas. Aos pais cabem muita responsabilidade, sabemos disso, mas os adultos aprendem a direcionar seu amor a outras crianças além dos seus próprios filhos, pois entendem que eles não lhes pertencem no sentido maior, pois são cidadãos do universo. E os relacionamentos afetivos são baseados em encontros genuínos entre duas almas. Os jordanianos já compreendem o caráter divino e criativo do sexo e a intensa troca energética que ele promove. Assim, essa interação é sempre baseada em laços de afetividade. Não vemos também crimes passionais, pois o ciúme e o orgulho já estão abrandados nessa humanidade. É o paraíso, gente. Às vezes, tenho dificuldade em imaginar um planeta ainda melhor do que este, Ludwig. Isso é normal, pois nossa capacidade de compreensão tem um limite imposto pela nossa evolução espiritual. Não podemos, por exemplo, exigir que uma criança entenda o que fazem os adultos. De repente, vimos num parque das redondezas uma reunião que parecia um coral, que entoava belas melodias. Aproximamo-nos para apreciar o espetáculo e pude observar um grande número de pessoas que cantavam em volta de uma espécie de maca, onde estava deitado um homem aparentemente mais idoso. É isso mesmo que eu estou pensando? Perguntei. Sim, vemos aqui o velório de um irmão que acaba de desencarnar. Os familiares e amigos têm o costume de se reunirem junto à natureza e cantar melodias, cujas vibrações salutares possam ser úteis à melhor adaptação do recém-desencarnado à vida espiritual. Aqui a gente tem mania de ficar chorando, né? Não vejo expressões de tristeza e choro. A certeza da vida espiritual e a maturidade psíquica mais desenvolvida permitem que os jordanianos vivenciem essa experiência de uma forma muito diferente da qual nós conhecemos. É claro que existe a saudade, mas o processo de luto é bem menos doloroso por causa do avanço moral e intelectual já conquistado. As conquistas do intelecto influenciam na moralidade? Aprendemos com a doutrina espírita que os avanços intelectuais precedem ao avanço e adiantamento moral. Primeiro compreendemos com razão, depois aprendemos a sentir com o coração um novo ensinamento. Ludwig fez uma pausa mais longa nas explicações e pude reparar que uma espécie de nave espacial deixava o solo em direção ao espaço, numa plataforma de decolagem localizada a alguns quilômetros dali. Imediatamente nos deslocamos para lá. Havia muitos técnicos naquele local que fazia parte de uma estrutura bem maior. Pude perceber muitas naves estacionadas, todas em formato circular. Trata-se de um centro de pesquisas e relações com humanidades de outros planetas. Como é que é? Perguntei espantado. Aqui em Jordan, já é do conhecimento comum que existem muitos outros mundos habitados. E mais do que isso, os jordanianos já se encontram em condições de estabelecer relações com irmãos de outros planetas, o que tem feito
Essa luz aqui me atrapalha um pouquinho. O que tem feito há alguns séculos. Mas por que nossos irmãos extraterrestres não se apresentam à população terrena também? Enquanto nós não aprendermos a nos relacionar com base no amor e na fraternidade, isso não será permitido, acredito. Porém, os extraterrestres estão mais próximos da Terra do que se imagina, atuando principalmente nos bastidores espirituais da vida, em missões de auxílio, ainda mais nessa fase de transição planetária. Realmente é muito lógico. Aqui em Jordan, essa possibilidade fantástica de intercâmbio com coletividades de outros orbes já foi conquistada. Ademais, a tecnologia jordaniana já evoluiu a ponto de permitir visitas tripuladas a planetas mais próximos. Dessa forma, muitas pesquisas são feitas e informações compartilhadas, tudo com base na mais fraterna relação. Mas como os astronautas conseguem vencer as inacreditáveis distâncias cosmológicas? A tecnologia de construção de naves teve avanço extraordinário com a troca e permuta de conhecimento com humanidades de outros sistemas solares. Desenvolveram-se assim artefatos que possibilitam viagens siderais em velocidades altíssimas e aproveitando os atalhos disponíveis no espaço-tempo. Incrível, mas fiquei com uma dúvida. A troca de informações com irmãos de outros planetas não poderia perturbar o aprendizado dos jordanianos ao acelerá-lo demasiadamente? Isso aconteceria se a permuta não fosse intermediada por entidades altamente esclarecidas. Além disso, as bases de tais relações é a fraternidade pura, e não as tão familiares negociatas comerciais que conhecemos na Terra, onde cada um visa apenas maximizar seus ganhos materiais. Tudo, então, é supervisionado nesse campo. Sim, em todos os mundos do universo há espíritos responsáveis por graduar a quantidade de informações que é disponibilizada para as massas, de forma que ela esteja em coerência com o grau de maturidade psíquica geral. Isso é tão importante que vemos claramente a sabedoria de Jesus, por exemplo, que explicava leis universais por meio de parábolas, pois estava lidando com seres ainda muito limitados. Gente do céu, Jordan é um paraíso, né? Cá para nós, se eu queria ficar na Terra porque está se transformando num planeta regenerado, eu tô apaixonada por Jordan. Será que tem jeitinho? Não, senhor? Caraca, é muita informação boa, né? Parece que a gente está dentro de um filme de ficção. Não parece que é algo real, que vai de fato acontecer ou que já acontece. A nossa limitação intelectual e moral não permite que a gente consiga ter uma visão de todas essas coisas assim que são maravilhosas. É uma esperança, é uma injeção de ânimo na gente fora do comum. Principalmente para mim, que vim da católica com aquela ideia de que morreu, acabou. Né? Ou você vai para o céu, vai para o inferno, mas você não sabe nem o que você vai fazer no inferno, nem o que você vai fazer no céu. É uma coisa assim muito abstrata. E aqui não, ele relata de uma forma assim tão concreta, tão... Né, existe e é desse jeito, e ele descreve, ele coloca a gente dentro do planeta. Eu me vejo lá. Não tem como você fugir dessa visão tão detalhada do local onde eles estão. Então, a gente está vendo que as leis em Jordan é diferente, o tratamento, o coração desse povo, a alimentação deles, a vestimenta, o básico, né? Casas, questão de violência, questão de como é tratada a violência, como que é punido aqueles que transgridem as leis, sejam elas de Jordan ou leis divinas, que são mais ligados a leis divinas do que a própria do planeta, né? Tudo ali é supervisionado, tudo ali tem na medida certa, como cada um precisa e merece. Não existe um desequilíbrio ambiental, então ele mostra pra gente aqui que os cidadãos são pessoas que mantêm o ambiente limpo, só utiliza aquilo que realmente precisa. Se a gente for ver, a gente compra tanta coisa que a gente não precisa. Eu entro às vezes naqueles vídeos curtos que aparecem no Facebook lá,
de decoração de casa, quarto, cozinha, né? Aí agora tem uma mania, aí, uma modinha aí das cozinhas serem cor-de-rosa. Então, é tanta parafernália que o povo inventa, desde daquele que bate o bolo, é que eu não sou boa na cozinha, não vou saber falar o nome dos equipamentos. Mas tem o negócio que bate bolo, tem o liquidificador, tem um negócio que faz café, tem um negócio que faz arroz, tudo cor-de-rosa. Aí você compra uma parafernália toda daquela ali para equipar a tua cozinha, para ficar bonita, para ficar a cozinha da Barbie, né? Só que ninguém usa tudo aquilo. Na hora de fazer café, não usa máquina de café, porque é tanta coisinha que tem que lavar, dá trabalho. Então, não. Melhor jogar uma água lá na vasilha, esquenta ela e coa o café como sempre foi. Que suja menos, dá menos trabalho. Então, o negócio só de café só fica de enfeite. Eu comprei um troço desse de café uma vez, quase R$ 1.000. Eu fiquei pagando 90 e pouco lá, 100 conto por mês, para ter uma máquina de café em casa, uma máquina de café expresso. A pessoa que estava comigo falou que era muito bom, que não sei o quê, que era ótimo, e só ele fez café naquilo lá uma vez ou outra, porque dava trabalho para lavar as pecinhas, e porque era mais rápido coar o café na água fervendo. Eu comprei um negócio caro, ficou aqui guardado por um bom tempo. Aí depois veio a mãe de um aluno meu aqui, uma amiga minha, e ela, eu que sou louca para ter um troço desse. Eu falei, pega, leva, não quero nem ver isso. Passei raiva, gastei dinheiro à toa. Espero que você faça bom proveito. Já que você quer, é o teu sonho, então realiza o teu sonho. Então tem coisas assim que a gente compra sem necessidade nenhuma. É por um capricho, por uma curiosidade. Quantas coisas na minha casa já não foram rotativas? E eu fico triste, eu não me orgulho disso não. Porque é um dinheiro que eu podia ter empenhado numa coisa melhor, até mesmo para fazer o bem para as pessoas, que não fosse para mim. Mas aí a gente compra naquela intenção de que vai ficar bonito, deve ser legal, a curiosidade e a capacidade que a gente tem de ter um monte de porcaria que não serve para nada. Aí eu comecei a fazer uma faxina, como eu piorei muito de saúde do ano passado para cá, aí eu comecei a fazer uma faxina em casa, né? Falei assim, aí eu vi que quando meu pai morreu, ele tinha mais ou menos umas 25 potinhos de sorvete guardado na garagem da casa dele, com coisinhas pequenininhas, porca, parafuso, prego, tinha umas 25 caixinha de sorvete lá, aquelas que vem o sorvete de massa, né? E quando meu pai morreu, a primeira coisa que eu e meu irmão fizemos é entrar lá naquela garagem, pegar aqueles potes e jogar tudo no lixo. Ou seja, para o meu pai servia para alguma coisa. Ele sempre falava assim, quem guarda tem. Mas para mim, para o meu irmão, não servia para nada. Ou seja, uma matéria que ia ficar ali inerte, à toa, acumulando energia, acumulando sujeira, não ia servir para nada. Aí a gente saiu despejando isso aí para aqueles catador, né? Que fazem reciclagem. Na casa do meu pai tinha panela, até não querer mais, porque minha mãe cozinhava, ela adorava fazer bolo, torta, né? Quando ela morreu, foi acho que uns 3, 4 armários lotado de panela, de bacia, de forma que a gente doou, porque era desnecessário para nós. E às vezes até para a própria pessoa, talvez para o meu pai, para minha mãe, essas coisas também não tinham muita assim, utilidade. Eu, pelo menos, quando eu ia na casa da minha mãe, eu via ser usado da mesma forma sempre, a mesma bacia sempre. As outras estavam guardadas porque ela falava, um dia eu vou precisar, sabe aquela coisa? Mas nunca usava. E aí eu pensando nisso, eu falei, não, peraí, eu tô piorando de saúde e eu quando morrer, não quero que meu filho entre aqui e fale, não, eu não sei por que minha mãe guardava isso. Eu quero que ele entre aqui e fale, não, esse daqui é o cantinho que ela estudava, aquele ali é a sala onde ela ficava sentada no sofá assistindo o filme dela. Ou seja, os lugares da casa e as coisas que tem dentro dela são úteis. Já pensou que vergonha? Eu vou embora, não vou levar nada. Aí quem entra na minha casa depois que eu desencarnar vai falar, poxa, quanta porcaria ela guardava aqui que não serve para nada. Então, o que tem serve. Aí eu comecei a fazer uma faxina na minha casa do final do ano passado para cá. Sem brincadeira, saiu assim em torno uns 15 sacos de lixo de 100 litros. Só de quinquilharia, de bacia, de enfeitinho, de roupa, coisas assim que tava aqui, só fui acumulando, porque nós somos acumuladores, nós crescemos assim, nós nascemos e crescemos assim.
A gente vê os outros fazendo, a gente faz também. Sabe aquela coisa? Eu tenho uma caneta Bic, normal, daquelas mais baratinhas, né? Mas quando a gente estava na escola, aparecia aquelas canetas que tem 4 cores, 6 cores, né? Então a gente queria uma daquela. Não vai fazer o mesmo efeito dessa aqui? Faz. Só que a gente quer daquela mais cheia de frescurinha, ou então que vem com um desenhinho. Não vou dizer que eu não tenho, não. Que eu acredito que eu ainda tenho. Com figurinha. Hoje eu tenho um bocado de caneta colorida, mas desse jeito aqui, ó. Não sei se vocês conhecem essa daqui. É Faber-Castell. Então, eu gosto de caneta colorida. Só que eu uso, né? Tem aqueles marcadores de texto. Eu uso. Mas já aconteceu de ter essas quinquilharias na época de escola e não usar. Só para encher o estojo, levar para a escola e todo mundo tem, eu também tenho. Não é que eu queria ser melhor que ninguém, não. Mas é aquela coisa a curiosidade. Já que o povo tem, é bonito, não sei o quê, eu também quero, né? Inveja também não era isso, não. É que às vezes da forma de explicar não vai cair legal. Mas é a modinha, né? Agora há pouco eu tava conversando com a mãe de um menino, o meu afilhado, eu ganhei um afilhado, gente. Aí ela falando, né? Se deixar, ele só usa camisa preta. Eu falei, é a modinha do Batman, porque quando chega nos 14 até os 20 anos, é um tal dessa molecada querer usar só preto, né? Você abre o guarda-roupa assim, parece o guarda-roupa do Batman. É a modinha. Então, quem tem que orientar? Nós, os pais, né, que falam, olha, não usa só preto. Preto é legal, é bacana, mas só o preto não. Então, de vez em quando você usa preto, de vez em quando você usa um branco, qualquer outra cor, mas não só preto. Porque, querendo ou não, é uma cor pesada. E se você utiliza ela sempre, você atrai também uma energia pesada. O ideal é estar mesclando, né? Tem o dia do preto, tem o dia do branco, tem o dia do marrom, do amarelo, tem que mesclar. Enfim, a gente vê que as pessoas vão fazendo por modinha, porque todo mundo faz e acaba fazendo também. Não é questão de ser só um embalo invejoso, não quer dizer questão de valores morais, é uma questão de convivência, vai. Então, eu sempre fui para esse lado assim. Minha mãe, quando eu era pequenininha, comprou um estojo de madeira. Vocês devem ter tido também. Abre, né, a tampa, lá dentro ela colocava borrachinha cheirosa, que vinha na época, acho que de Paraguai, não sei, umas borrachinhas cheirosas, colocava lápis todo cheio de desenho, lápis de cor também, que brilhava no escuro, tinha uns lápis diferentes. Então, por mais que meus pais tivessem problemas financeiros, mesmo que eles na época não tinham condições de dar, eles se esforçavam e davam. A gente vê aqui que não. Só é dado de acordo com a sua necessidade. Só as pessoas têm aquilo que é bom para o seu desenvolvimento, nada a mais. Para que a mais? O a mais depois joga fora e tem que comprar outro. Então, a gente vê que a educação que é dada às crianças de Jordan é diferente. O nível deles, moral, não tem mais essa necessidade de materialismo. É só o essencial para viver. A alimentação é o essencial, a roupa, os móveis, a casa, o carro, é tudo o que for essencial. Nada para mais. Nós que temos condições de ter a mais, como ainda somos muito egoístas, geralmente o a mais só fica para nós. A gente não divide com outras pessoas. Agora há pouco mesmo falando com ela, com essa moça, eu disse para ela, falei, Deus não dá asa para cobra, porque se desse asa para cobra aqui, eu saía voando até não querer mais. E se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condições, eu saía distribuindo esse dinheiro até não querer mais. Eu ia ficar com aquilo que eu preciso e ia sair distribuindo o resto. Porque eu distribuo até o que eu não tenho. Eu sou assim. É de mim. Só quando realmente não dá, não dá. Né? Aí pode me espremer, me virar de cabeça para baixo, que não dá. Mas quando eu vejo uma brechinha que dá, eu ainda me enfio naquela brechinha. Mas os caras que têm dinheiro, os caras que têm condições, geralmente são tão egoístas, tão fechados, que eles não querem dividir. E se divide o resto. Você dá aquilo que não te serve mais para alguém, é meritório também. Lógico, melhor você dar para quem precisa do que você jogar fora, não ter utilidade nenhuma. De repente, uma blusa que não serve mais, serve numa pessoa e cobre e acaba com o frio do outro. É meritório.
Mas ainda melhor do que isso é você ter um dinheirinho sobrando do teu salário e comprar uma blusa e dar para quem precisa, como presente, não como caridade. Melhor, é mais gratificante, é mais bonito. Aos olhos de Deus, você ganha o Pai. Porque o que Ele espera de nós é isso, que a gente trabalhe para nós, mas que a gente trabalhe também para o nosso irmão. E esse irmão não é o consanguíneo só, é qualquer um, porque todos são irmãos, todos são filhos de Deus. Então, ali em Jordan, eles dão uma lição para a gente muito grande. O egoísmo e o orgulho praticamente não existe nesse planeta. Eles têm energia própria, que é utilizada para se locomover enquanto espírito, para locomover um carro, para gerar energia dentro do seu lar. Olha, eles sabem mexer com essa energia de forma que eles não fiquem presos a uma companhia elétrica, como nós ficamos. Aqui a gente fica na mão da EDP, no caso de Itaquá. Se eles mandam energia, a gente tem luz. Se não manda, a gente fica no escuro. Então, num planeta onde você mesmo é o seu gerador de energia, olha que beleza. Você pode transformar a sua energia em luz. E isso a gente vê dentro da Câmara de Passe. Na verdade, eu acredito muito que é possível, porque na Câmara de Passe, eu não sou vidente, eu não consigo ver, né, o que acontece num trabalho mediúnico. É raro, às vezes, que eu consigo ter uma noção um pouquinho maior do que está acontecendo, porque eu sinto. E eu sinto, às vezes, sair energia dessa de luz das pessoas que estão no trabalho mediúnico e, às vezes, de quem está sendo assistido, como já aconteceu dentro da Câmara de Passe, a médium lá transmitindo energia na cabeça da pessoa, fazendo a sua oração, o plano espiritual trabalhando com ela ali, o mentor dela transmitindo a energia que vem na mão dela, que vá na cabeça daquele ser ali para pegar o corpo inteiro e transformar, né? A pessoa sentada, a energia que o médium mandava para ela voltava na mão do médium e o médium fazia assim, ó. Ele ia para cima, porque a energia batia na mão dele aqui. E eu estava dando passe, eu sentia o momento daquela luz, era uma luz muito forte. Então eu creio que nós somos, né, capazes de gerar essa energia de forma que se torne luz. E eu acredito. Acredito muito nessas passagens de Jesus, que ele se transformava, ele aparecia para as pessoas em forma de luz. Quando ele se materializou, que é a comemoração da Páscoa que a gente faz, ele não ressuscitou. O corpo não volta depois que morre, mas dá para materializar o espírito e ele aparecer. Foi o que aconteceu com Jesus na Páscoa. Quando aconteceu isso, ele apareceu primeiro em forma de luz. Aí daquela luz é que foi aparecendo o perispírito dele materializado para Maria de Madalena. Então, é possível o espírito ser e atuar com a luz, com essa energia. Eu creio. E olha que eu sou Santo Tomé. Para me acreditar é difícil. E eu acredito. Então é muito legal a gente saber que nesse planeta a questão do meio ambiente é muito bem tratada, que as pessoas só utilizam aquilo que é necessário. Não existe, então, como que fala? Oh, meu Deus. Quando a gente tem mais do que o necessário. Eita, Patrícia. Desperdício, né? Não tem desperdício. Então, tem a questão da luz, da energia, que o próprio povo conduz, é responsável por essa energia, não fica na dependência de ninguém. É importante ver o que os vínculos de família um dia vão ser, né? O nosso caso, um dia vão ser que nem está aqui. Nós não vamos só ver o nosso filho como um pipolho que precisa de tudo, que é só ele na nossa vida. Não, nós vamos ver o filho dos outros também como se fosse nosso filho. Nós vamos ver a mãe dos outros como se fosse nossa mãe. Nós vamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse com a gente. Então, nós vamos chegar nesse momento de uma união familiar espiritual. E não só esses pequenos grupos formados que se fecham dentro de um egoísmo, de um orgulho e falam, nossa família. E a outra, e a do lado. Jesus, numa reunião, quando bateram a porta, estava Maria junto com outros, e aí um amigo de Jesus lá da reunião falou para ele, mestre,
Sua família está aí fora, está batendo, te chamando. Aí Jesus olha para ele e fala assim, mas quem é minha família? Ele não quis ser arrogante, ele não quis desprezar Maria de jeito nenhum. Mas ele quis dizer através daquela fala que família somos todos nós. Não tem ninguém mais privilegiado ou menos privilegiado. Todos nós somos família. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós crescemos uns com os outros. Aprendemos, ensinamos. É uma troca. Então, esse dia da família equilibrada, da família harmoniosa, para nós ainda está um pouco distante, mas vai acontecer. Quando a gente vê pessoas saindo de todos os estados, inclusive fora do Brasil, para vir ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, como está acontecendo, é esse sentimento de família universal, de família espiritual. Não interessa quem é a pessoa que está embaixo d'água lá, o cachorrinho dela, o que interessa é que eu vou lá e vou ajudar. Porque faz parte da minha família espiritual, faz parte de ser filho de Deus como eu sou, é meu irmão que está lá passando por isso. E isso não é demagogia, isso não é hipocrisia. O que move uma pessoa a sair do estado dela e ir para um estado onde está um caos para ajudar é sentimento de amor. E é esse amor que nós estamos desenvolvendo dia a dia, até chegar, e eu espero que chegue logo, né? A gente sempre fala do prazo do Chico Xavier, 2054, 2057, aí vem o Divaldo e fala que ainda tem um pouquinho mais, porque nós atrasamos nosso passo, mas a gente fica naquela ansiedade de chegar esse dia. A data máxima, que a gente saia do planeta de prova e expiação e que a gente entre num mundo de regeneração como esse aqui, gente. Quer coisa melhor do que ter toda essa tranquilidade, toda essa paz. Mas aqui eles desenvolvem ainda, lógico, eles continuam desenvolvendo. Ainda existe escorregões aqui, ainda existe algum tipo de sofrimento, mas é mínimo em vista de tudo isso que a gente passa. Então, o que nós estamos esperando para trabalhar para chegar nesse ponto aqui? Aí ele fala da questão, né, do desencarne. Aqui a pessoa desencarna, você vai num velório e as pessoas estão se jogando no caixão, estão chorando, estão gritando. Poxa, a mãe do meu marido foi um vexame. Ela gritava dentro do cemitério, parecendo um lobo ruivante, sabe? Ela ruivava, não, uivava, né? O cemitério inteiro, a mulher gritava no cemitério inteiro. Eu fiquei com tanta vergonha que eu falei para ela, a senhora quer ajuda de alguma coisa? Não, eu não quero, não sei o quê, meu filho. Eu falei, então tá, a senhora não quer ajuda, eu não posso fazer nada pela senhora, então eu tô indo embora, a senhora vai ficar aí sozinha gritando. A senhora não quer ir lá para casa, a senhora não quer descansar, tomar um chá, comer alguma coisa, dormir, para a gente poder voltar amanhã. Não, eu não vou sair de perto do meu filho. Eu falei, então tá, então fica aí perto do teu filho, mas isso aí não vai fazer nada bem para ele. Ela era evangélica, ela não acreditou em mim. Eu vim embora para casa e fiquei rezando pelos dois. Eu mesma nem fiquei em velório. Eu sou contra o velório. Aquela história das pessoas ficarem em volta do caixão, rezando, tudo bem, mas a maioria não faz isso. Velório é uma vergonha para nós. Grande parte das pessoas aqui vão para velório para falar mal do defunto. Ah, ele era bom nisso, 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 mas ele era tão ruim nisso, nisso e nisso. Isso perturba o espírito. Tem gente que vai no velório para ficar reparando na roupa dos outros, ou o que os outros estão fazendo. Ah, aquela ali nunca gostou dele. Agora tá aqui, lambendo, chorando. Então fica esses comentários desagradáveis dentro do velório. Eu sou contra. Vem gente que você nunca viu na vida, vem te abraçar, vem te beijar, vem te falar, sinto muito. Você fica numa saia justa. Eu, pelo menos, eu sou muito... Eu falo, porque eu tô sentada aqui. Mas até a palestra presencial que eu falei para vocês que eu já fiz, eu vou morrendo de medo. O rosto fica tudo vermelho, eu fico morrendo de vergonha. Então, gente estranha falar comigo, eu fico envergonhada. E vem, porque aí tem outros que estão com dor também, de outros velórios, e vem abraçar a gente. A energia deletéria dos corpos que estão ali faz um mal danado pra gente. Então, os velórios são muito tristes, são muito pesados. Tem N fatores que eu não gosto de velório, porque eu vejo tudo que eu não deveria ver, eu não gosto. Então, da minha mãe eu fechei. Coloquei o corpo dentro do velório e falei para o responsável lá do cemitério, falei, eu não quero que abra para ninguém, fica fechado. Amanhã de manhã eu volto, eu não tinha dado a notícia para o meu pai ainda, eu vou dar a notícia para o meu pai de manhã, eu vou ver como é que ele vai reagir, se eu tenho que passar no hospital e deixar ele no hospital e vir enterrar. Vai ser só enterro. Se é obrigado a ficar aqui, então fica aí, mas vai ficar fechado. Não quero velório. O do meu pai também. Foi mínimo, o velório dele não deu 1 hora, é coisa de meia hora. Porque eu não gosto.
não acho certo, nem com as pessoas que vão, e muito menos com a pessoa desencarnada, porque a gente não sabe fazer velório. Teve um velório de um amigo meu, o Fernando, ele fazia parte do nosso grupo de médiums, e ele pediu para o filho dele que no dia do velório dele cantassem uma música do Tim Maia. Eu achei estranho, foi o primeiro velório que eu fui que as pessoas não choravam, que as pessoas não estavam tristes, aparentemente conversando normal, nem triste nem alegre, né? Ninguém estava fazendo festa. Mas aí ele pediu para o menino tocar a música do Tim Maia. E quando o menino tocou a música do Tim Maia, todo mundo cantou a música do Tim Maia junto, era um desejo do Fernando. E eu não vejo, como eu falo para vocês, mas eu sinto. E eu sentia que o Fernando estava em pé ali do lado do filho dele o tempo todo e feliz porque o filho estava realizando o que ele pediu. Ou seja, a passagem do Fernando para o campo espiritual, de volta ao retorno à pátria espiritual, foi tranquila, porque não ficou ninguém lá, ele era tão bom, eu queria tanto que ele ficasse aqui segurando o espírito. Ninguém ficou fazendo isso. Todo mundo, por uma única boca e esclarecimento que a gente tinha, falava, Fernando é doido, né? Ele quer festa dentro do velório. Os outros que estão fazendo velório do lado vão achar estranho. Nós que somos espírita, para nós tudo é festa, né? Tá tudo certo. Mas para os outros, às vezes, dependendo da religião, é até falta de respeito ficar cantando lá no velório, né? Gente, foi o velório mais tranquilo que eu já participei. Eu não gosto de velório de jeito nenhum. Mas foi o velório mais tranquilo que eu já participei. Como se não tivesse acontecendo nada de anormal. Porque os velórios pra gente é como se fosse anormal. Ah, vai embora, nunca mais eu vou ver. Ah, eu gostava tanto. E aí, aquele apego, né? Isso faz um mal para quem passa por isso, que tá aqui vivo, e para quem desencarnou. É tumultuado pro espírito, porque é aquela sensação, ele tá indo pro plano espiritual e tem alguém puxando ele. Ele tá indo e tem alguém puxando ele. Vocês gostariam que isso acontecesse com vocês? Eu odeio estar andando e alguém segurando minha mão. Porque eu me sinto limitada. E hoje em dia eu preciso, porque as pernas não andam sozinhas mais. E eu me sinto limitada, eu não gosto de ninguém me segurando. Eu gosto de andar livre. Então, são coisas que a gente vai achando normal. Depois daquele velório do Fernando, para mim é normal. Mais do que nunca, você morrer lá fisicamente, tá dentro de um caixão, enterrar o teu corpo, para mim é normal. Porque não é mais o espírito que tá ali, é um pedaço de carne que já usou, é um carro quebrado que tem que ser jogado fora para você colocar um carro, uma carcaça nova e andar. Quando o teu carro quebra, não tem mais conserto, você não faz isso, você joga o carro para reciclagem e compra um carro novo. Então, nós, enquanto espíritos, é isso. É natural o desencarne. Só que as pessoas ainda vêm incutido de que morreu, acabou. Aí dói, machuca, a gente não aceita. Mas nós vamos chegar lá. Então, aqui em Jordan já chegou. Né? A questão do adiantamento moral ajuda muito nisso. Então, para você adiantar moralmente, você tem que ter estudo. Você tem que se dedicar. Você não vai ganhar essa moral da noite pro dia. Eu tô desde os 16 anos na doutrina espírita, tem coisas que não entram na cachola ainda. Né? Eu não sou perfeita, sou passível de erro, até não querer mais e erro demais. Não é um estudo que você, eu começo a entrar na doutrina, leio o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns e pronto. Já tô bem, já sei tudo, já vou ser outra pessoa. Não é assim. Mas à medida que você vai estudando, realmente você vai aprimorando muita coisa. Tem coisas que fazem total sentido e que nós perdemos tempo lá atrás porque a gente não foi instruído. Então ele coloca aqui, quando o cara tem instrução, ele consegue se adiantar, como que a gente faz para se adiantar moralmente? Primeiro, instrução. Primeiro é estudo. Através do estudo, você vai pensar em coisas diferentes que vai fazer você sentir coisas diferentes. E o sentimento diferente é a tua evolução espiritual. Você não pode deixar só um funcionar, só a inteligência funcionar ou só a emocional funcionar. Você tem que fazer os dois andarem juntos. Para isso, a instrução é primeiro. Dependendo daquilo que você instrui uma pessoa, de volta eu sempre falo isso. Cuidado pais, cuidado professores, que estão ligados diretamente na educação de seres. A responsabilidade que nós temos é gigantesca. Tudo aquilo que é ensinado, o indivíduo vai aprender, mais dia menos dia ele vai praticar e cai na nossa conta. Ele tem o livre-arbítrio, ele escolhe, mas teve a influência de pai, mãe e professor. Então, nossa
responsabilidade para conduzir outros espíritos é gigantesca, sem dúvida nenhuma. E ninguém é pai, mãe, professor à toa. São missões. Nós não somos donos dessa molecada. Quem é dono é Deus. Quem é o criador é Deus. Mas ele confiou em pai, mãe, professor, a orientação dos filhos que é de Deus, não nosso. Nós somos filhos de Deus também. Essas criaturas são nossos irmãos. A gente faz o papel de pai e mãe. A gente faz o papel de professor. Mas nós somos todos irmãos. O pai mesmo é Deus. A responsabilidade que a gente tem com um filho, com um aluno, é referente ao Criador, diretamente com ele. Então pensa o tamanho da dívida que a gente contrai quando não cumpre nossas missões, quando a gente não sabe cumprir as nossas missões, quando a gente sucumbe às nossas missões. Aí eu fiz uma observação aqui, né? Além dessas bases de relação, a fraternidade pura, não tem... tudo que acontece em Jordan não é por tratados comerciais, com intenções, é tudo natural. Então, se um tem uma energia um pouquinho maior do que o outro, ele doa, naturalmente. Não precisa nem pedir. Eu tenho muito esse ímpeto, eu sou muito impetuosa. Se eu vejo que alguém gosta de maçã e está sem dinheiro para comprar maçã, e eu tenho dinheiro para comprar maçã, eu compro a maçã e dou para a pessoa. Eu não pergunto se a pessoa quer a maçã. Eu não pergunto para ela se ela tem condições ou não. Eu estou vendo que ela quer, mas que ela não comprou. Eu quero ir lá e compro e dou. Ela não me pediu. E eu vejo que eu estou dentro desse padrão de Jordan. Aqui acontece isso. As pessoas não fazem acordos. Ó, eu vou te dar a maçã, em troca da maçã, você me dá outra coisa. Não existe aqui essas trocas. Não existe querer fazer querendo algo em troca. Não, é despretensioso. E é por isso que está dando tão certo. Por isso que o planeta aqui é de regeneração. É de equilíbrio, é de harmonia. Porque as pessoas se entendem. Ninguém faz querendo algo em troca. Faz por fazer. Porque são bons, porque tem boa índole, porque tem uma evolução boa de moral. Eu não estou dizendo que eu tenho uma evolução boa na minha moral. Como eu falei, eu sou cheia de defeitos e erro muito. Mas eu tenho esse ímpeto de querer fazer sem perguntar. Se o outro vai querer, se o outro está precisando de verdade ou não, eu não sei. Mas me tocou, tive vontade, eu vou lá e faço. E para mim é natural isso. Para algumas pessoas isso não é natural. Eu posso ser até julgada por conta disso. Ué, por que ela está fazendo? Não pedi nada. Mas eu não fico preocupada com o julgamento das pessoas. Também tem isso. Se eu for julgada, se me interpretarem mal, o mais que eu vou fazer é tentar me explicar. Mas isso não vai fazer com que eu mude o meu jeito de ser, porque esse jeito me faz feliz. Então eu entendo o que acontece aqui nesse planeta. Eles fazem as coisas para ficar feliz, simplesmente. Porque é uma felicidade quando você vê o outro feliz. Simples assim. Não é porque você quer. Ah, ele vai me falar obrigado. Ele vai ser eternamente grato. Não, esquece. Se a pessoa falar obrigado, bem. Se não falar, amém. Eu fiz, eu quis fazer. E eu vi a felicidade daquela pessoa e fiquei feliz também. Pronto, já me basta. Então esse sentimento assim, eu tô dando uma dentro. Eu tô chegando lá perto. Eu fico feliz. Porque não é uma coisa que eu tô fazendo de propósito, porque eu quero me tornar melhor. É uma coisa minha. É natural. Então eu tô com um passinho lá, hein, gente? Ó, tem hora que eu olho aqui que eu falo, meu Deus, tô tão longe. E tem hora que eu olho assim e falo, não, esse aqui eu tô dentro. Isso incentiva a gente a querer fazer mais. Isso incentiva a gente a continuar no caminho. É um parâmetro. Esse livro tá sendo tão bom para mim como eu espero que seja para vocês. Porque é um parâmetro e tanto de incentivo, de fé, de crença, de motivação, para que a gente não pare no caminho certo, que é o caminho do bem. Não tem outro. Outro caminho é a escolha errada, que a gente vai ter que retomar a qualquer momento para o caminho do bem. Por isso que Jesus falava, eu sou a verdade, né? Como que ele falava? Sou a verdade, a vida. Não, tem 3 palavras que ele falava. Sou a verdade, a vida e ninguém chega ao Pai se não for por mim.
Mas tem uma outra palavra. Sou a verdade, a vida, e tem mais uma outra palavra que ele falava. Tá? Não consigo lembrar agora. Mas ele falava que ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Porque é o único caminho. Ah, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Essa é a frase. É o único caminho que tem. Alguém conhece outro caminho? É o máximo do bem é Jesus. Então, quando a gente tiver qualquer dúvida se a gente está fazendo certo ou errado, coloca Jesus na frente e fala, vamos ver se Jesus encara isso aqui. Se ele fizer isso aqui, então eu estou no caminho certo. Se ele não gostar muito da ideia, é porque eu estou no caminho errado e eu tenho que retomar. É através dele que nós vamos ter esse planetinha regenerado. Eu tenho fé. Cada vez mais que eu leio, eu tenho mais fé de que nós estamos no caminho certo. De que nós vamos chegar lá. E isso para mim é fundamental, porque para quem está com a faca no pescoço já há tanto tempo, que essa doença vai me matar, que essa doença está me matando, que eu estou piorando, né? Fico com esse negócio na cabeça o tempo todo. Vocês pensam que eu não? É lógico que eu fico. O tempo todo eu falo, meu Deus, hoje será que eu levanto e vou andar? Será que o senhor vai me colocar numa cadeira de roda? A última vez que eu passei no médico agora, eu falei para ele, doutor, eu tenho muito tempo para andar, o senhor acha que eu vou para cadeira de roda logo? Como é que vai ser? Porque eu estou piorando. Ele falou, eu não vou deixar você ficar ruim. A palavra dele é forte e eu quero acreditar. Mas ainda que eu acredite no meu médico, ainda que eu acredite em Deus, eu sei a minha condição física qual é. Tem dia que eu consigo fazer algumas coisas, tem dia que eu não consigo. Hoje eu não tô com esse negócio de novo na mão, porque eu não tô conseguindo segurar a caneta, tá difícil, né? Então, são dias bons, dias ruins, eu tô com essa faca no pescoço o tempo todo. Então, para mim, é ótimo acreditar que a vida continua, que eu só vou sair de cena o corpo, mas o meu espírito continua, eu tô me preparando para continuar, eu já não tô mais me preparando para ficar aqui. Aqui eu faço o que eu posso. Aqui eu já cumpri minhas missões. Aí quando aparece uma ou outra assim, que nem essa semana ganhei um afilhado, eu falei, mais um incentivo para ficar por aqui. Né? Vou precisar ter força, coragem, saúde para cuidar desse menino também. Eles têm ótimos pais, sem dúvida nenhuma. Nem conheço, mas sei que é muito bem tratado. Mas se ele veio na minha mão e ele me chamou de madrinha, e se eu estou realizando esse sonho de ser madrinha, que foi a vida inteira, né? Todo mundo é madrinha disso, madrinha daquilo, e eu madrinha de nada. Eu doida para ser madrinha também, ninguém nunca falou, né? Aí, quando vem um presente desse para mim, falei, Senhor, mais um incentivo para continuar por aqui, né? Para eu poder fazer mais alguma coisinha. Mas, ainda que eu tente fazer as coisas aqui na Terra, o meu pensamento já não é mais aqui, já faz tempo. Meu pensamento está voltado para o outro lado. Eu estou me preparando para ir embora. E cada vez que eu leio essas coisas, me incentiva a ir para o outro lado numa boa. Sem medo. Eu sei que eu não vou ser lá acolhida pelos anjos celestiais, porque eu tenho meus defeitos. Mas eu sei que vai ser levado em conta também o lado bom da Patrícia, que eu não vou ser desamparada. Eu tenho certeza. Até o próprio Gabriel vai estar lá. Para acertar as contas comigo e me dar um... Eu sei que primeiro vai me bater, depois ele me abraça. Mas tudo bem, faz parte. A gente se prepara para os dias que virão, quando a gente tem a certeza que eles virão. Agora, já pensou que triste as religiões que não preparam a gente para continuar vivo? Prepara a gente para morrer e acabou? Por isso que tem tanta gente que se mata. Já que eu vou morrer mesmo, então dane-se. A gente não vai morrer, então não adianta querer se matar, não adianta querer fazer nada contra a própria vida. Só vai enrolar o meio de campo. O negócio é a gente aprender a conviver com os problemas e saber que a vida continua, que ela vai ser melhor, vai acontecer o melhor na nossa vida. Mas dia menos dia, não tem outro caminho. Foi o que Jesus disse. Vamos na fé.